Ei, Silvio! Tô de frente hoje com a professora mais querida do Brasil. Rosane Mulholland é a atriz que dá vida a Helena, a heroína de Carrossel. Carrossel é a novela que faz o maior sucesso aqui no SBT. Rosane nasceu em Brasília, filha do professor americano Timothy Mulholland, que foi reitor da UNB, e foi lá na capital que Rosane começou a carreira de atriz, fazendo muito teatro e dando seus primeiros passos no mundo do cinema. Formada em psicologia, foi por causa da profissão que ela se mudou para o Rio de Janeiro. O talento artístico, entretanto, falou mais alto e de cena em cena, de prêmio em prêmio, de elogio em elogio, Rosane virou referência e chegou ao estrelato como protagonista de Carrossel. As gravações se encerraram, eu soube que foi o maior chororô entre as crianças. Eu quero saber Não se só entre as crianças, entre os adultos também. A professora também chorou? A professora, a diretora, o Firmino, assim, a gente passou muito tempo junto. E quanto tempo? 1 ano e 3 ou 4 meses. Que loucura, é muito tempo. É muito tempo e se vendo todo dia, a gente... Eu, especialmente, que nem moro em São Paulo, né? Fiquei em São Paulo por causa da novela, então... Eram as pessoas que faziam parte, era como se fosse minha família aqui. E todo mundo criou um carinho muito grande, foi um elenco muito gostoso. A gente vai sentir muita saudade. E foi muito interessante isso, porque geralmente a gente pensa nas crianças chorando, né? Mas eu vi a Noemi Gerbelli chorar, a diretora malvada da escola, mesmo? sabe? Então, vai fazer falta para todo mundo, assim, no sentido de que vamos sentir muitas saudades. Você foi a sua primeira vez com um mercado infantil, digamos? Mais ou menos. Como atriz, eu já tinha feito 2 peças infantis ainda em Brasília. E eu sou formada em psicologia, né? E eu cheguei a atender crianças como estagiária. Porque se eu tivesse seguido por esse caminho, eu queria atender crianças. Seria o que eu teria feito. E eu cheguei a dar aula de inglês para criança também. Interessante. Então, isso tudo em Brasília? A aula de inglês foi no Rio já, depois que eu me mudei. Você se mudou para o Rio de Janeiro, eu disse na abertura, por causa da psicologia. Em que circunstância? Não foi por causa da psicologia, na verdade. Quando mudei, eu comecei a fazer um curso de especialização, mas eu já estava pensando em atuar mesmo, em procurar outras oportunidades, porque em Brasília o mercado é pequeno, né? Então, eu queria procurar cursos e, enfim, começar a trabalhar de verdade. Assim. Como é que era o começo de tudo? Como é que foi esse começo? Como é que você se interessou? Você é toda quietinha, a gente se conhece. A gente esteve no mesmo set de filmagem, quanto tempo faz? Acho que foi 2006. 2006. Você tem esse jeito e é muito curioso. Eu sempre fico fascinada por pessoas que são aparentemente muito, não diria tímidas, mas retraídas, assim, introvertidas, e de repente vão fazer teatro, e vão fazer cinema, e vão fazer o diabo. Como é que você percebeu que era isso que você queria, lá pequena, em Brasília? Eu adorava participar daquelas apresentaçõezinhas do colégio. A minha mãe sempre me levava para assistir peças de teatro. E ela sempre me incentivava a fazer algum curso assim, ligado à arte. Então, eu fiz artesanato, eu fiz um pouquinho de balé, mas não deu muito certo. E um dia eu falei, mãe, me coloca na aula de teatro. Tá bom. Você pediu assim? Pedi. Pedi. E eu tinha uns 9 anos e na época ela não encontrou um curso, enfim. E aí eu entrei com 12 anos, que era o auge da minha timidez. É mesmo? Por incrível que pareça. Eu era muito tímida mesmo, assim. A garganta travava para falar oi para uma pessoa que eu não conhecia. Eu ficava muito vermelha. E as pessoas, quando ficavam sabendo que eu fazia teatro, olhavam, né? Mas você faz teatro? Como assim? Nem entendia nada. Mas acho que foi fundamental para mim fazer teatro, porque foi ali que eu comecei a me soltar, socializar. Eu sempre tive amigos, né? Também eu não era uma pessoa tão estranha assim. Eu tinha meus amigos, com os meus amigos eu me soltava. Mas eles também eram muito estranhos. Mas eu precisava sempre de um tempo para começar a me soltar e preciso até hoje. Embora agora eu já me dei melhor com isso. Mas Você foi fazer psicologia. Você já sabe por que você é assim? Porque você ficou assim? Eu tô falando por ignorância mesmo. Ou isto vem de uma genética que determina? Tá? Eu acho que um pouco das duas coisas.
Os meus pais são tímidos, Ah, então eu acho que deve existir, sim, um componente genético nisso. E a educação também colabora ou não para que essa timidez se desenvolva, né? Eu acho que... então para você, atuar deve ser muito libertador. Com É, certeza. e você é capaz das personagens mais improváveis para uma mulher do seu tipo? Eu gosto de me arriscar, eu É. gosto de desafio. Por exemplo, Por exemplo, uma vez um diretor de teatro me convidou para fazer uma travesti. e você fez? Fiz, mas a princípio eu achei muito estranho. É. Porque, né, não sou o tipo travesti. E eu falei isso para ele, você é louco? Por que você está me chamando? E ele disse que era exatamente isso que ele queria, porque hoje em dia existem travestis que são extremamente femininos e que não se percebe. E aí eu fiz. E foi bom? Foi ótimo. Foi um trabalhão, né, de pesquisa, de fono, de, enfim, tanta coisa. Mas foi um trabalho muito marcante, assim. Eu fiquei muito apegada à Letícia. Letícia se chama? Letícia Outro Diniz. dia eu estava conversando numa entrevista com Luiz Salem, que fez uma travesti numa novela da Globo, uma travesti que fez muito sucesso, que se chamava Ana Girafa. Eu lembro disso. Lembra? Aham. E ele me disse que durante aquele tempo ele virou mulher, porque ele foi conhecer, foi pesquisar e conheceu uma travesti que tinha uma vida absolutamente normal, casada, dona de casa, e ele fala, eu já posso dizer que na minha vida eu vivi outra vida, eu fui também mulher. Uhum. Você conseguiu o que desse trabalho? É engraçada essa situação, porque o que acontece é que algumas pessoas nascem no sexo masculino, mas não sentem que a personalidade delas combina com o físico, né? É. Então, às vezes, aquela pessoa internamente é tão feminina quanto eu, mas tem aquele corpo. Eu vi documentário com crianças de 6, 9 anos Inadequadas. extremamente infelizes com o corpo delas, assim, pedindo para Deus para nascer de novo no corpo mesmo? certo, um sofrimento tão grande. Eu aprendi muito com essa pesquisa também. E então não é como se eu me sentisse homem que tentava ser mulher, entendeu? Porque tinha uma mulher lá dentro. Mas eles... Exato. Você era a mulher que precisava estar dentro daquela personagem que você ia fazer. Mas, ao mesmo tempo, existe um esforço em mostrar que é mulher, porque está no corpo de homem. E um esforço que nós mulheres não precisamos fazer porque somos mulheres. Deve ter sido um trabalho muito Foi bom. incrível. Muito bom. E trabalhar com crianças mesmo? Porque dizem que os atores, muito vaidosos, né? Que são, porque dependem da aprovação e do amor dos outros, tal, que sempre falam, oh, meu Deus, lá vou eu trabalhar com criança e com cachorro, porque diz que a atenção vai toda para elas. Vai um pouco? Vai. E aí? A preocupação são as crianças, né? Então, você tem que se virar um pouco mais sozinho, assim. Mas não muito também. A gente teve uma equipe toda muito bacana nessa novela. Então, assim, o diretor, que era o diretor que trabalhava com todas as crianças juntas, o Menezes, ele estava ali com as crianças, mas se precisar eu tô aqui, se eu precisar eu tô aqui. Ele nunca me deixou sozinha de fato, né? Agora, você... Imagina, as crianças passavam a manhã inteira na escola, sentadas em suas carteiras, tendo aula. À tarde, iam para as carteiras da escola mundial gravar com a professora Helena. Nossa, eu entendo eles, porque para eles é muito difícil, né? Ficar o dia inteiro sentado na carteira. Então, criança é assim, você piscou 2 minutos, já tem um subindo pela parede, outro entrando embaixo da carteira, o outro riscando caderno, sei lá. Eu acho que eu aprendi um pouco a trabalhar no meio do caos, sabe? Mas eu estava perguntando, além disso, dizem que trabalhar com criança ou cachorro você se despeça da sua vaidade porque todo mundo vai se apaixonar pela criança ou pelo cachorro. Ah, entendi. Você fala do público. É É uma competição, entre aspas, difícil, né?
Mas você percebeu isso ou não? Ou o seu papel era tão cativante que deu tudo certo? Eu acho que tem pessoas que gostam muito das crianças e gostam de mim também, né? Então, não sei, eu não fico contando. Tem mais esses que gostam dela do que de mim, eu não faço isso. Sim, mas você não sentiu em momento algum que você era menos apreciada? Sei lá, é uma novela de crianças, né? É. O que dizem. Então, às vezes eu fico, poxa, uma novela de crianças e... Eu acho que eu sou uma criança grande, então, porque eu também tô lá, né? Talvez por aí, sim. Quando você aceitou fazer, você tinha noção da repercussão do Carrossel? Não. Eu assisti o Carrossel Mexicano. Você era menina? Criança, eu tinha 10 anos. E eu como adorava. foi? Eu adorava. Mas nunca imaginei que fossem fazer um remake ou qualquer coisa do tipo, muito menos que eu poderia ser a professora Helena, né? E a professora Helena era adorável naquele? Era. Você gosta de fazer trabalhos em que você tenha referências anteriores ou prefere criar? Então, é um pouco perigoso isso, né? Eu aproveitei de uma maneira... como é que eu posso dizer? Eu não fiquei olhando o Carrossel antigo para olhar a professora Helena e copiar alguma coisa. Eu preferi, como eu já tinha assistido, eu preferi meio que fechar o olho e pensar como era aquela professora Helena que eu gostava na minha infância e trazer uma coisa de dentro para fora, né? Então eu usei dessa forma a referência. E eu acho que foi bom, né? Aquela coisa de ser amável, de ser carinhosa, de ter um encantamento, assim. Eu acho que esse encantamento é fundamental para a professora Helena. Eu quero pedir para que vocês continuem estudando e se dedicando no semestre que vem. E para que não se esqueçam de tudo que aprendemos em aula. Guardem os nossos momentos felizes e as lições que eu sei que cada um aprendeu. Eu quero dizer que eu aprendi muito dando aula para essa turma. Muito obrigada por terem me ensinado tanto. Eu tinha muito medo de ficar chato, de ficar sem sal ou alguma coisa do tipo. Então, eu me preocupava muito em colocar um certo encantamento de princesa, uma coisa talvez um pouco fora da realidade, mas que as pessoas sorrissem quando olhassem. E eu acho que isso deu certo. Por que você, depois de ter ido e ter pedido para sua mãe, me coloca num curso de teatro, resolveu fazer psicologia? Porque eu tive alguns conflitos com a minha... bom, não era profissão ainda, mas... A sua eu escolha tinha conflitos primeiro. com essa escolha. Eu tinha medo da exposição, eu tinha medo... Ainda tem? Um pouco. Não fico confortável, mas vou aprendendo a lidar cada vez melhor. Eu tinha medo da instabilidade, eu tinha medo de, sei lá, ficar pobre, não conseguir me manter. E é em Brasília isso, né? E Brasília tem um mercado pequeno, então eram as referências que eu tinha dali. Então, eu tinha vários medos. Eu tinha medo de não fazer alguma coisa útil da minha vida, porque a profissão hoje em dia está tão misturada com tanta... com as coisas de celebridade, de fama, fica tudo ali misturado no bolo. E eu pensava, como que isso pode fazer uma diferença na vida de alguém? Como isso pode ser útil? E eu não tinha certeza que poderia ser. Então, eu tinha várias questões aí que, de repente, a faculdade de psicologia me ajudou. Foi? E deve ter ajudado também, Chavão, a compor personagens. Com certeza. A compreendê-los todos, a amá-los todos. Porque, ainda que seja um vilão pavoroso, você tem que amá-lo, não é isso? Senão você não faz, não defende. Espera um pouquinho só. Deixa eu fazer um intervalo. Nós estamos terminando o primeiro bloco de frente com essa beleza que é a atriz Rosanne Mulholland. Mulholland, eu falei, Mulholland, nossa. é. A Helena de Carrossel. Nós voltamos em seguida. De volta de frente com Rosanne Mulholland. Ô, Rosanne, você sabe que eu ia te fazer uma pergunta que eu acho que você vai superar fácil. Eu ia perguntar se você teve algum receio de se tornar uma referência de atriz, vamos dizer, infantil, entre aspas. Uhum.
Eu acho que você vai me responder que não, porque eu sei que você vai trabalhar numa peça infantil agora, não é isso? Eu vou. Realmente, eu acho que esse momento é um momento, é uma fase e vai passar. É um momento maravilhoso, importante. Mas eu já venho de outros trabalhos que, enfim, tinham outras propostas, outros objetivos. E eu acredito que eu ainda tenho abertura para fazer muitas outras coisas. Não, sem dúvida nenhuma. Acho que a professora Helena, aprendi muito com ela. Inclusive, resolvendo aquela minha questão da adolescência, eu descobri que realmente, hoje eu posso falar com certeza, dá para se fazer algo útil sendo atriz. Porque eu tive retornos incríveis, assim, de pessoas que me agradecem e me escrevem para contar que a filha que está no hospital sorri quando vê a professora Helena. Ou uma terapeuta ocupacional me escreveu um recado esses dias dizendo que trabalha com crianças que têm atraso cognitivo e que é muito difícil conseguir um progresso com essas crianças, né? E foi quando ela foi assistir Carrossel, porque sabia que elas gostavam, que ela conseguiu um progresso muito grande, especialmente com uma criança. E que uma das primeiras palavras da criança foi Lelena. Ah, que bárbaro. O olho encheu de água na mesma hora, né? Imagino. Então, é um momento muito marcante da minha vida, muito especial. Eu sou muito agradecida por isso. Mas é um momento. Então, para frente, terão outras coisas. Mas você vai fazer uma peça? Vou fazer a peça. É uma peça que eu encomendei o texto. Porque convivendo com a criançada, né, tanto tempo, você começa a querer dizer algumas coisas para essas crianças, enfim, inspira. E eu não teria tempo para escrever, obviamente, porque a gravação era muito intensa. E eu encomendei para uma amiga minha, que é atriz também, que é a Marisol Ribeiro, que ela sempre escreveu muito bem, mas ela nunca tinha escrito uma peça. Não. E eu pedi para ela escrever para mim. E eu gostei bastante do resultado. Acho que ela fez uma coisa inteligente, sensível. E agora... E trata de... Trata de uma menina que tem 9 anos, que gosta muito de pintar. Mas, ao mesmo tempo, ela quer ajudar as pessoas. E ela não sabe como ela pode ajudar as pessoas se ela só sabe pintar. Sei. Então, a peça, essa menina tem muito da minha menina, tem muito da menina da Marisol, que escreveu a peça. E eu acabei de fazer um laboratório gigante para fazer uma menina de 9 anos, né? Porque eu tive crianças maravilhosas ao meu redor o tempo inteiro, então eu tô louca para colocar a minha criança para fora também. E esse teatro você vai fazer no Rio? Vou fazer aqui em São Paulo. A produtora é Amorente Forte, já está começando a levantar a peça. Eu acredito que talvez em outubro a gente já consiga estrear. Mas a sua vida está baseada no Rio de Janeiro? A minha vida tá. Mas eu resolvi fazer a peça em São Paulo. É? Olha, você sabe uma coisa interessante. A minha produção me contou que quando perguntam para você se você é casada ou solteira, você diz que é solteira. Mas é solteira de papel, é isso? Eu assinei união estável. Ah, é? Eu não assinei o papel do casamento, mas para mim dá na mesma, na verdade. Eu acho. Me considero casada. É porque... É com gente do ramo? Ele é músico. Ah, é do ramo? É. Ele é músico. Que bom. Que bom. E você, esse tempo em que ficou em São Paulo, vocês ficaram se vendo lá e cá, lá e isso? Cá, Você pretende fazer neném, essas coisas logo? Um dia. Eu fiz uma cara, por favor, vamos apagar esta não foi cara. Muito animadora. Eu fiz assim, não é, foi sem querer, foi um reforço de expressão e não precisa. Você pretende fazer neném? É isso? Em algum momento, sim, mas não agora. Acho que um pouco mais pra frente. É difícil pra mulher, né? Porque a mulher tem que parar em algum momento pra, enfim, parir, que seja. Eu fico olhando pra você, acho você assombrosamente bonita. Acho que você sabe disso também. Acho que assombrosamente foi um pouco demais. Não, é impressionante, porque tudo certo, é tudo no lugar. E eu me lembro também na época que você estourou no cinema, foi com a Falsa Loira? Uhum. Como é que vocês entram assim, arrombando a porta? Ninguém arrombou a porta. Você é filha do Antero? Sou. Cadê seu pai, moça? Tá em São José dos Campos. Há quanto tempo? Sei lá, 2, 3 dias. Você sabe por que nós estamos aqui?
Não sei. Alguém pôs fogo numa fábrica de móveis. E o que ele tem a ver com isso? Ele tem antecedentes. E daí? Agora qualquer um que acende um fósforo na cidade, a culpa é dele? Eu me lembro de ter lido ou ter ouvido as pessoas dizendo que era uma imagem para cinema, que era um rosto, daqueles rostos que a câmera procura, né, que namora. É isso mesmo. Eu ouço muito que eu fotografo muito bem, né? Que eu cresço na câmera e, enfim, acho que tem alguma magia que acontece. Não, não. Eu olhando e a câmera. aqui, não sou câmera. Pessoalmente é diferente, né? Não, eu olhando aqui pra você é toda bonita, toda bonita. Você é pequenininha, de que altura? 1,67. É por isso, você cabe melhor no veículo, em qualquer veículo. E você, a sua preferência é pelo cinema ou não? Eu acho que o cinema aconteceu mais naturalmente pra mim. Como foi? O primeiro filme que eu fiz foi um curta em Brasília. Eu fazia uns comerciais lá, eu fazia aula de teatro e, enfim, pegava uns comerciais de vez em quando. E foi quando eu conheci o José Eduardo Belmonte, diretor de cinema. Ele também fazia comerciais em Brasília nessa época. E ele me chamou, depois de trabalhar comigo, para fazer esse curta, que foi meu primeiro filme. E 1 ou 2 anos depois eu fiz o meu primeiro longa. E uns 2 anos depois eu fiz outro filme do Belmonte, um longa dessa vez, chamado A Concepção, que me colocou no mercado de trabalho, fez as pessoas descobrirem que eu existo, né, na época. E a partir disso eu comecei a receber muito convite para teste, ou às vezes até diretamente para fazer um filme. E eu fiz 5 longas em 1 ano, que terminou com Falsa Loura e chamou a atenção da mídia na época. Uma menina que fez 5 filmes no Brasil em 1 ano, né? Não acontece toda hora. Impressionante. E você hoje tem 32, posso dizer, com aparência de 18, e já fez 12 filmes. Por aí. É um bocado. É bastante. Então, eu devo achar que ou você prefere o cinema ou o cinema te prefere. É isso? Acho que foi um pouco das duas coisas. Eu acho que essa personalidade introvertida que eu tenho é um pouco difícil para a televisão, principalmente quando você é jovem. Porque eu acho que o que a televisão espera, principalmente de uma pessoa jovem, é a extroversão, é a alegria, aquela coisa para fora, que eu não sou essa pessoa. Então, fora o ritmo da gravação, uma coisa muito rápida, eu estranhei quando eu fui parar na televisão pela primeira vez. Eu não me senti confortável. E no cinema eu sempre me senti confortável. O que é que você fez na televisão pela primeira vez? Pela primeira vez eu fiz um papel pequenininho na primeira fase de JK. Ah, você estava no JK também? Eu era uma das irmãs da Sara Kubitschek, que era a Débora Falabella. Enfim, uma coisinha pequena. E fiz uma novela chamada 7 Pecados, que foi minha primeira novela. Novela do Valcir Carrasco. Isso, com a direção de Jorge Fernando. E foi quando comecei a rebolar ali para tentar entender o que estava acontecendo. Porque minha vontade era gritar, tipo, para tudo, vamos conversar. Sabe? É uma coisa muito rápida. Eu sou mais, tipo... O cinema dá esse tempo, né? É. Não, você espera. Tudo bem. Mas televisão a gente espera também antes de entrar no estúdio. Mas eu acho que foi mais confortável para mim. A televisão eu fui aprendendo. Aí eu fiz depois uma novela na Band, chamada Água na Boca, que eu fiz como protagonista, que foi uma escola para mim. Porque eu gravava muito. Então, durante a novela, eu aprendi muito. Eu acho que até me preparou para ser a professora Helena hoje. Se eu não tivesse tido essa experiência, eu ia, sei lá, não sei o que teria acontecido. E agora você já está mais confortável na televisão? Acho você que gosta sim, e gosto, quer repetir a experiência? E teatro? Teatro foi onde eu comecei, né? Como é que funciona para você? Eu tenho feito pouco teatro ultimamente, mas quero sempre estar nesse lugar. Eu acho que... É curioso, porque ali você tá... Tem aqui as pessoas todas, mas você se né? prepara, você tem os ensaios, você tem tempo para
criar o seu personagem. Eu gosto muito de criar o personagem, de experimentar coisas, ter o tempo de errar. Isso é o melhor do teatro, além de ter a resposta imediata do público, né? Essa coisa da resposta imediata do público é muito boa também. Quando eu fazia travesti na peça, antes de estrear especialmente, eu ficava naquela, será que vai colar, né? E aí tinha um determinado momento da peça que o guarda que cuidava da prisioneira se deixava encantar em um determinado momento por aquela mulher, e aí a plateia fazia tinha reações que mostravam que compraram a história, né? Isso é tão bom, assim, você vê que está dando certo e ter aquela reação na hora. É muito especial. A gente se encontrou no Bellini e o Demônio, não é Foi. isso? E você é muito extrovertida no cinema. Agora tô aqui puxando a memória. Extrovertida? Extrovertida. Você ficava muito natural, à vontade, naquele meio, né? É o teu negócio. Eu vou tocar num assunto delicado, mas acho que não posso deixar de tocar. Seu pai teve o nome envolvido numa grande polêmica, falando de recursos da UNB, da Universidade de Brasília. Ele foi afastado do cargo e ele depois foi inocentado de todas as acusações. Mas eu imagino que isso, e agora você me falou que eram todos tímidos na família, foi me dando um desespero. Eu imagino que isso tenha sido extremamente problemático na época. Para você foi? Foi muito difícil para todos nós, né? Para todos nós. Foi uma coisa terrível. Acho que foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Não quer falar, não? É muito difícil você ver seu pai naquela situação. Eu não vou falar como uma pessoa que está vendo de fora. É meu pai, né? Então, a minha visão vai ser sempre a da filha. Enfim, o que eu posso dizer é isso. Foi um momento muito sofrido para todos nós. E... A imprensa foi... cruel, inclusive comigo, que não tenho nada a ver com a história, porque meu pai tem um trabalho dele, eu tenho o meu. Eu nunca me meti no trabalho dele, ele nunca se meteu no meu. E queriam que eu falasse sobre o assunto, desse alguma explicação, e eu... A única coisa que eu sei é que ele é meu pai, foi um ótimo pai, né? E eu acredito que o fato dele ter sido tão perseguido e ninguém ter achado nada contra ele, eu só acho que isso é coerente com a educação que ele me deu. E qual foi o final dessa história? Não sei se teve final ainda. Eu sei que, independentemente de qualquer coisa, ele pagou já bastante. Enfim. E você superou isso ou não? Não sei se eu superei. A sua relação com a mídia, a partir daí, muda ou não? Você ficou mais assustada? Fiquei. Fiquei porque eu me senti muito agredida, de certa forma. Inclusive, me ligavam falando que era para falar do meu trabalho. Eu estava estreando Falsa Loura nos cinemas. Era um momento super importante para mim. E eles ligavam falando que iam falar sobre o meu trabalho. E era mentira. E era mentira. Era mentira. E aí eu tentava não falar do assunto. Uma vez ou outra eu falei, me arrependi amargamente. Foi bem difícil. O que é Brasília na sua cabeça hoje? O que representa aquela cidade que, afinal, é a sua cidade, não? É uma relação bem ambígua também, né? Eu tenho lembranças de Brasília maravilhosas, da minha infância. Tenho saudades daquele horizonte que aqui em São Paulo, por exemplo, não tem. Aquele céu. Tem uma relação de muito carinho. E tem aquela relação de, a capital do país, tem um congresso, todas as... Bom, não todas, mas muitas coisas não muito legais acontecem por ali. E, enfim, é meio ambíguo. E é ruim ser de Brasília nessa hora, porque é ruim ouvir que as pessoas falam muito de Brasília dessa maneira, né? Onde acontece a corrupção. Mas eu tenho uma outra Brasília dentro de mim, que não é essa. Que é a Brasília da infância. Mas é também. Então é bem ambígua essa relação. E o Rio de Janeiro você ama?
Gosto muito, acho que é um lugar muito gostoso para morar, assim, dependendo de onde você mora, né? Eu gosto muito de morar onde eu moro lá. E gosto de nem que seja só para ver, mas sabendo que o mar tá ali, de poder sentir aquela brisa. Acho que dá um refresco, que aqui em São Paulo também não tem. Sim, porque você não toma sol. Esta não é pele de quem toma sol. Não dá, né? Eu sou muito branquinha, não é nem bom para mim. Então eu prefiro, sei lá, deixar para uma viagem para Fernando de Noronha. Aí eu me jogo no sol, não quero nem saber. Você é parecida com a sua mãe ou com seu pai? Com os dois, eu acho, meio misturado. Porque ali. depois, né, de pesquisar a seu respeito, ver que você tem ascendência americana, norte-americana, eu fico olhando, você tem uma coisa muito americana. Você poderia perfeitamente estar num filme de Hollywood. Como americana. É incrível. Bom, deixa eu parar aqui. Termina o segundo bloco, de frente com Rosane Mulholland, a professora Helena de Carrossel. Nós voltamos... De volta de frente com Rosane Mulholland. Qual é o seu apelido? Rô. Sempre foi. Todo mundo te chama de Rô? Minha mãe, inclusive, fala que se soubesse que todo mundo ia me chamar de Rô, não tinha botado esse nome. Sua mãe faz o quê? Minha mãe é aposentada. Ela era funcionária do governo, né? Funcionária pública. E hoje em dia ela é aposentada. Você é filha única? Tenho um irmão mais novo. Que mora? Em Brasília. Só você no Rio? Eu saí. Ficou todo mundo lá. Você tem um marido músico? Você tem alguma relação com a música direta, além do seu marido ou não? A minha avó, a mãe do meu pai, era regente do coral da igreja, assim. O meu avô, pai dele, é pastor. E ela sempre o acompanhou e regia o coral da igreja, onde eles... Enfim, ela trabalhava, agora ela não consegue mais trabalhar, está muito velhinha. Mas ela sempre trabalhou com música, ela sempre cantou muito bem. Eu, infelizmente, não herdei esse dom. Você não sabe cantar, não consegue? Quer dizer... Inclusive, eu acho que isso tem a ver com a timidez. Acho que sim, porque caixa todo mundo tem. Qualquer um aprende a cantar, né? Eu nunca vou cantar igual minha avó, provavelmente. Mas eu posso aprender a cantar. Mas é muito difícil pra mim. Mas é uma coisa que eu quero resolver também. Eu quero começar a fazer aula de canto direito. Muito bom. Que eu já tentei antes, mas tentei meio mais ou menos. Agora eu quero tentar de verdade. O seu avô era pastor, é isso? Aham. E você herdou algum... Você é religiosa? Não, eu não. Eu convivi bastante tempo com eles até os meus 13 anos. Então eu tive essa educação cristã, né? Mas eu, enfim, levei isso para um outro caminho na minha vida. Eu acredito em Deus, mas de uma outra maneira, não da mesma forma que eles. O que é que você faz da sua vida cotidiana no Rio? Se eu tiver de bobeira, assim, eu vou encontrar meus amigos, tomar um chopinho. Quem diria? A professora Helena toma um mas chopinho. Eu sim. Gosto de receber os amigos em casa também. Às vezes vai um pessoal, toca um violão, a gente fica cantando. Viu? Já tá arriscando. Cantando. Você, quando disse que sabe que o mar está por perto, você mora em que região do Rio? Eu moro na Zona Sul, no Leblon. Além do teatro, você tem projeto de voltar à televisão logo? Bom, aí não depende só de mim também, mas eu gostaria. Gostaria. Mas, enfim, acho que Carrossel ainda vai ficar um pouco no ar, né? E, enquanto isso, eu quero muito... como é que eu posso dizer? Eu quero muito levantar um projeto meu, que é uma coisa que eu nunca fiz. Levantar um projeto? Você está falando de televisão? Não. Independentemente da televisão, enfim, eu quero, no caso da peça, eu quero levantar, né, um projeto que partiu de mim. E então essa peça é bem importante para mim agora, nesse sentido. Vai ser um sonho realizado, né? Mas com certeza eu vou procurar alguma coisa de televisão depois, mais para frente. Você pode levantar um projeto pessoal também na televisão. Hoje em dia, essa história da obrigatoriedade das produções nacionais, o que eu acho, de resto, que pode resultar muito bem, já tem resultados muito bons, você pode levantar um projeto seu, não?
Eu comecei a escrever umas coisas. Veja, eu tenho uma intuição. Você começou... O que Já seria? Uma comecei série? a escrever uma série, mas aí tá muito no início, eu não sei também. É um pouco inspirado no universo pré-adolescente também, que eu tenho observado muito, até pelo Twitter, pela internet, né? Carrossel tem o público infantil, mas tem muito pré-adolescente que gosta. O pré-adolescente hoje está em que faixa etária? Eu imagino que 12, 11 anos, 10 até, acho que 10 já é. Eu acho que é. Até pelas meninas que trabalham comigo, eu vejo que 10 anos já é. Mas eu recebo cartas de meninas de 13, 14 anos, meninos, inclusive. Como professora Helena? Como professora Helena. E sobre o que eles falam? Esse público é muito engraçado, assim, porque eles são muito apaixonados, né? Eles são muito passionais, eles dizem... falam do amor que sentem. Tem uns poeminhas prontos, assim, que eles escrevem. Amor pela professora, pela sua personagem? Isso não. Se mistura. Isso se mistura. Alguns pela professora, alguns por mim, alguns pelos dois, mas eu acho que eles não sabem muito bem quem eu sou também, né? Então acho que fica tudo meio misturado ali. E as meninas falam de quê? As meninas da novela? Não, as que escrevem. Meninas que escrevem. Então, elas têm esses ídolos por quem elas são cegamente, loucamente apaixonadas, como Justin Bieber, por exemplo. E elas contam pra você como se estivessem se confidenciando? Não, eu vejo no que escrevem em geral. Eu acompanho algumas pessoas, eu vejo as meninas que trabalham comigo. E eu queria falar sobre esse universo de ídolo e fã e ídolo, que é um pouco que eu passei, de certa forma, sendo uma espécie de ídolo, né, por um tempo. Isso é muito bom. Eu acho que é um momento super apropriado. Mas agora, você está falando do período que você foi ídolo, nesse período do Carrossel? É isso? De certa forma. E como é que é? É estranho, porque você recebe um amor muito louco, né? E você... Eu não sei lidar com isso muito bem, assim. Que as pessoas escrevem cartas e mandam presentes... E escrevem, nossa, eu te amo muito. E eu fico, mas por que gosta tanto assim? Eu nunca tive um ídolo, assim, por quem eu, sei lá, fizesse qualquer coisa, ou que eu fosse seguir, ou me acampar na porta, ou mandar um presente, ou pedir um autógrafo. Eu nunca pedi um autógrafo, inclusive. Então, mas por mim, timidez, talvez? Não, eu tive pessoas que eu admirei, mas eu não tinha essa... Quando eu era criança? Eu gostava da Xuxa. Eu peguei bem o auge da Xuxa, mas eu nunca escrevi uma carta pra Xuxa, eu nunca mandei um presente ou nada, assim. Eu não tinha essa relação. Pra mim, a distância não era um problema, né? E as pessoas querem me abraçar. E aí, o que acontece? E aí eu queria muito conversar com essas pessoas, assim, porque eu sou uma pessoa normal, né? Eu não sou uma fada. Às vezes as crianças me olham como se eu fosse uma fada, e é lindo, mas eu não sou. Você quer destruir a fantasia das crianças, é isso que você está me dizendo, professora Helena? Não quero, não é nem... Acho que a partir de uma certa idade já é legal aprender que as coisas não são bem assim, né? Que a gente não é como a gente aparece na televisão ou como aparece na revista. Eu acho que a partir de uma certa idade... por aí, gostei da ideia. Porque não é para criança de 6 anos, né? É para menino de 12. Rosane, tudo bem, né? Você entrou de cabeça nessa sua relação com as crianças e tal. É uma relação de amor mútuo, mas na web... Tem lá pais muito descontentes reclamando desse poder, dessa influência que você desenvolveu sobre as crianças. Você tem que admitir que é uma influência. E eles se baseiam em fotos que estão também na web, fotos suas fazendo amores proibidos, nos seus cenas de filme. Como é que de filmes outros, como é que você se defende disso? Eu fiz filmes, eu sou atriz. Minha carreira já começou há alguns anos.
E eu acho que tem que ser separado a vida da atriz Rosane da vida da personagem Helena, né? E você acha que as crianças têm essa capacidade? Não, mas eu acho que os pais estão ali para isso. Para isso, pra né? Educação. Assim, eu não fiz os filmes que eu fiz para serem jogados na internet sem autorização, muito menos para tirarem trechos e, enfim, usarem da forma que bem entenderem. Eu não fiz para isso. Enfim, mas acontece, a gente tem que lidar com o que acontece. Eu tenho muito orgulho dos filmes que eu fiz no cinema, da carreira que eu fiz no cinema. Eu trabalhei com grandes diretores, como José Eduardo Belmonte, Carlos Reichenbach, Murilo Salles. Trabalhei com grandes atores, como Matheus Nastergalli, Juliano Casarré, Fábio Assunção, Cauã Raymond, Leandra Leal, enfim. Eu não fiz um filme qualquer, sabe? Eu fiz Nada filmes... de que você se envergonhe ou se arrependa? Nem um pouco, nem um pouco. Agora, essa coisa que virou a internet de ser terra de ninguém causa esse tipo de situação, enfim. A gente tem que lidar com isso. Eu tenho que lidar, os pais têm que lidar, é isso. E as férias? Você vai tirar férias ou não? Vou. E aí vai fazer o que com suas férias? Eu vou pegar meu marido e vou viajar. A gente merece, né? A gente tá tanto tempo longe. Ele toca onde? Ele toca... Bom, ele toca com um cantor que chama Jay Wacker, não sei se você ouviu falar. Ele é filho da Jane Duboc, enfim, faz shows. Maravilhoso. Adoro aquela voz extraordinária, é isso? Ele canta muito bem, ele escreve muito bem, que é uma coisa que a gente não vê muito hoje em dia, né? Então, meu marido toca com ele, toca com outros artistas, é coordenador de uma escola de música, dá aula de bateria, ele é baterista, enfim... várias. E você está lendo trabalhos. o que no momento? Tem tempo para ler? Teve um momento da novela que eu parei um pouco de ler e aí eu comecei a ficar louca, porque eu só lia Carrossel. Eu falei, não aguento mais, preciso ler outra coisa. Acho que o último livro interessante, bacana que eu li chama-se Festa no Covil, que é de um autor mexicano. É a visão de um menino... um menino que é filho de um traficante mexicano, mas ele tem uma visão muito inocente sobre todas as atrocidades que acontecem, porque aquilo tudo é normal para ele. Ele foi criado no meio daquilo. Então, uma visão inocente sobre uma coisa pavorosa. Foi interessante de ler, assim, eu gostei. Muito bem, professora Helena. Vai terminar aqui mais um bloco de frente com Rosane Mulholland e nós voltamos logo depois do intervalo para o bate-bola jogo rápido. Até... De volta para a parte final de frente com Rosane Mulholland, bate-bola, jogo rápido. Vamos lá? Brasília. É minha cidade natal. Cinema. Paixão. Teatro. Artesanal. Televisão. Uma correria gostosa. O maior medo. Injustiça. Um ídolo. Lá vem essa palavra ídolo. Eu posso tirar a palavra ídolo e colocar uma admiração. Eu acho que é menos pesada. André Beltrão, eu admiro. Rosane Mulholland por Rosane Mulholland. Busca. Por favor, estique um pouco essa definição. Eu acho que eu vivo uma eterna busca, assim. Acho que todo mundo está sempre num processo de transformação, né? E então eu gosto de buscar coisas, experiências ou coisas que me levem sempre para um outro caminho, conhecer coisas novas, conhecer a mim mesma. E o seu maior defeito é qual? Acho que é teimosia. Teimosia? Tá pra lá de bom. Muito obrigada, querida. Agradeço. Parabéns pelo trabalho e esperamos o próximo. E a gente se vê no próximo programa. Até lá.